E aí, galerinha, vamos fazer a entrega do Magalu. Será que compensou? Fica até o final e escute a nossa opinião, veja o que vocês acham, certo? Se vocês repararem, tem bastante coisa dentro do carro. A gente foi no galpão, né, nesse momento aí. Na verdade, a gente tava voltando dele. E como a gente morava perto do galpão, a gente pegou e foi separar as mercadorias em casa, organizando por bairro. Então vocês reparam que tem uma certa quantidade em cada ponta aí, né, da sala, porque são os bairros que a gente ia entregar. São muitas coisas. E aí a gente já tinha organizado e já estava guardando em ordem, né, pra gente não se atrapalhar e ser mais rápido depois na hora de pegar os pacotes. Aí eu vou no carro, né, mostro pra vocês aí como que foi a organização. Essas aí são as últimas, né, de acordo com o que eu organizei. E aí é a primeira entrega, né, no caso da Netshoes, onde eu faço no primeiro bairro que eu não me lembro o nome. Mas enfim, vamos fazer a entrega, não tem muito segredo, eu não posso mostrar o aplicativo, mas basicamente você pergunta só se é o nome da pessoa, se ela mora ali, e confirma no celular. É bem simples, não tem muito detalhe, é só o nome, quem recebeu e já era. Aí eu tô perguntando o nome dela e coloco o baixa lá no app. Esse que eu dei um joinha pra baixo aí é porque não deu certo entregar ele, né? Infelizmente a pessoa não tava, mas repare que já esvaziou bastante, né, o carro. Então aí a minha esposa até filmou uma das últimas entregas que a gente tava, e eu vou falar pra vocês, dá uma cansadinha. Eu prefiro ficar descendo justamente porque, né, a mulher, coitada, e ela ia penar. E aí a gente chegou em casa e fez nossas entregas, deu tudo certo, a gente entregou o pacote que não tinha como entregar e ficou 100%. Bom, pessoal, como vocês viram aí no vídeo, né? Eu fiz algumas entregas com a minha esposa pelo Magalu. Não foi a primeira vez. Na verdade, essa foi a primeira vez, mas eu não fiz só essa, fiz mais vezes, né? Pra ter uma experiência melhor e ter propriedade no assunto pra falar pra vocês, tá? Vamos lá. Em relação a carro pequeno, dependendo até do carro sedã, eu não acho muito conveniente. Por quê? São pacotes grandes. Se vocês verem aí no vídeo, a gente pegou muito pacote grande. Então pra gente que tem um mob não ficou legal. A gente teve que deitar até o banco em outras vezes pra poder conseguir ter mais espaço, né? O banco traseiro ali. Então se você pretende fazer com carro, que seja um carro pelo menos sedã, tá? Lembrando aqui em Ribeirão, falando pela minha cidade, não sei como funciona nas cidades vizinhas ou até mesmo em outras cidades aí da Grande São Paulo, de outros estados, enfim. Mas em Ribeirão Preto, eles priorizam muito Fiorino, carro grande. Fiorino, van, qualquer coisa que são, assim, carros utilitários, né, que fala. Então a gente acaba não tendo rota fixa, a gente quer carro de passeio. Eles priorizam esses carros porque cabem mais coisas, não tem como negar a rota e tudo mais. Porque quando a gente pega uma certa quantidade de pacote grande, a gente fala, ó, não tem como levar. E a gente não leva, não tem como. E, enfim, utilitário também tem vantagens porque pega muita região. E a região, se eu não me engano, por pacote, eles pagam R$4. Eles dão vantagem pros caras que são que são carros utilitários. E carro, geralmente igual o nosso que é pequeno e é passeio, fica na cidade, geralmente, tá? E ganha R$2,90 por pacote, se eu não me engano. Se eu achar a tabela de preço, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Lembrando que isso é referente a Ribeirão, tá? Outras cidades podem alterar o valor. Mas é isso, a experiência não foi das melhores. Tá? O que eles se destacam é porque eles dão ajuda de custo. Então é uma ajuda de custo a cada X quantidade que você leva, você tem uma ajuda de custo, tá? Outra coisa, eu peguei muita mercadoria que estava atrasada, que as pessoas às vezes não conseguiram entregar no dia e devolver, então eu peguei, em outras vezes no caso, eu peguei endereços distintos, sabe? Então não foi tudo no mesmo bairro. Esse primeiro vídeo até foi, mas os outros não foram. Então o que acontece? Eu falei pra eles, ó, não dá pra entregar porque é muito distante os bairros. Aí eles me deram uma ajuda de custo num dia aí de R$150. Então R$150 de ajuda de custo é muito bom. Fora os pacotes que eu ia entregar que dava em torno acho que de 14. Mas eu só peguei porque o mob é econômico e é uma ajuda de custo legal. Lembrando que nesse mesmo dia que eu tô falando pra vocês, eu já tinha feito uma entrega acho que de 22 pacotes com uma ajuda de custo de 80. Aí era no mesmo bairro, era próximo. Mas então eu fechei num dia bom. Só que não é nem sempre assim. Mas assim, em resumo, não vale muito a pena também pela organização. Eu acho que nessa parte eles são ruins, né, na questão de endereço. Por quê? Você tem que utilizar o Circuit. E se você não sabe usar o Circuit, ele é um aplicativo onde você tem que pegar todos os endereços e bipando, porque tem como você escanear, ou você escreve e vai adicionando dentro do Circuit. O Circuit ele é um aplicativo que é até 10 endereços, se eu não me engano, você consegue colocar de boa lá dentro. A partir disso você tem que pagar. Aí é R$49,90. Então assim, eles não te dão endereço com o número do pacote, tudo mais igual geralmente tem no Mercado Livre e na Shopee. Eles te dão só ali o romaneio dos endereços e aí você tem que se virar depois. Então você sobe os endereços para dentro do circuit, o circuit numera aquelas paradas, aqueles endereços, aonde você pega e depois pega esses números que são teoricamente as paradas e anota no pacote. Então é o que facilita, né? Mas assim, em contrapartida, tá querendo fazer um extra? Testa. Mas no meu ponto de vista não é a melhor. É a melhor em questão de ajuda de custo e tudo mais. Mas em relação à organização, eu acho que eles estão muito atrasados. Então essa é a nossa experiência com a Magalu. A gente fez mais de uma entrega, que essa daí foi a primeira, mas é algo que eu não indico 100% não. Tem uma melhor, né? Que a gente vai falar depois. Mas é isso, agora se você quer testar, quer ver como funciona, vai pra cima. Mas é isso, a nossa experiência com a Magalu foi essa. Não é muito bem organizado em relação aos romaneios, mas em contrapartida, o custo-benefício às vezes vale a pena em questão de combustível, justamente por essas questões aí de má organização, apesar que isso daí você pode fazer no circuit. Só que se você não tem interesse em pagar o circuit, aí fica um pouquinho mais complicado, você vai ter que fazer o romaneio na mão. E querendo ou não, sinceramente, perde um tempinho, tá? Mas é isso, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha ajudado pessoas que às vezes não têm uma direção certa, procurando na internet e não acham a verdade, porque muitas pessoas escondem a verdade. Tem muitas pessoas que só gravam conteúdos falando da parte boa, mas não revelam as verdades. E se eu puder ajudar vocês de alguma forma, deixa aqui no comentário alguma dúvida que vocês tenham que eu posso ajudar vocês. Mas você precisa ter o MEI e eles também não falam, mas você precisa ter uma conta PJ, pode ser na Nubank, qualquer outro banco, mas você precisa ter uma conta PJ. A minha esposa não conseguia receber até que fez uma conta PJ e eles conseguiram pagar ela. Só que isso não é avisado, então são detalhes que é importante vocês saberem aqui. Caso a gente possa ajudar com mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários, que se eu souber eu tiro a dúvida de vocês, fechou? Tamo junto, família, e até o próximo vídeo.